8 horas e 4 minutos no horário de Brasília, no quadro O Gestor e Você, de hoje vamos falar sobre crédito rural. Na última participação do Luiz Henrique Cassaro, ele falou sobre vantagens e facilidades para se obter um crédito nas instituições financeiras que têm programas para o produtor rural. Hoje o nosso gestor está aqui para dar sequência a essa conversa, falando sobre como tomar os créditos de uma maneira mais correta. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Zaidan. Muito obrigado, viu? Obrigado, pela sua presença. Obrigado. É importante a gente explicar que esse quadro Gestor e Você tem a participação de integrantes do GER, que é o Grupo Empresarial Rural. É um grupo que dá consultoria para produtores rurais em todo o país. E sempre tem um deles aqui conosco, pelo menos uma vez por semana, tirando dúvidas, principalmente suas, você que é produtor rural. Depois de realizar o cadastro de produtor rural num banco, nós temos muitos bancos aqui no Brasil, sim, com disposição de crédito, o que deve ser feito? Tá, então, como nós falamos na última participação, então após realizar o cadastro, o banco vai disponibilizar para os clientes as margens que ele vai ter de custeio e investimento. Com isso, em parceria com uma empresa de assistência técnica, vai elaborar o projeto de acordo com a finalidade e o perfil do cliente. Então, assim, isso tudo tem que ser feito previamente com o cliente e aí depois dá sequência e parte para a instituição onde a gente vai poder definitivamente entrar com um projeto, né, para captar o recurso. Tá. Hoje, quais são as principais linhas disponíveis para o produtor? Tá. Hoje nós temos as linhas de investimento e de custeio. Então, nós temos o FCO, o BNDES, né, o Manual de Crédito Rural. Então, assim, hoje nós temos o investimento, aí nós temos prazo longo, produtores que realmente precisam implementar alguma atividade dentro da propriedade, seja ela repor matriz, reforma de pasto, construção de silo, barracão, casa, benfeitorias, né? Tudo que for de investimento a longo prazo entra nas linhas de investimento. E aí nós temos as linhas de custeio, onde ele vai realmente custear a propriedade dele. Então nós temos muitos produtores que já têm a fazenda praticamente pronta para a produção e precisa só custear a sua atividade, né? Então ele acaba optando, em vez de o fluxo de caixa próprio, ele trabalha com recurso das instituições financeiras. Como escolher a linha correta para se tomar um investimento? Às vezes você vai buscar um financiamento, o gerente te dá uma linha que pode não ser a mais interessante para você. Isso, é aí que a gente fala que entra o papel importante das empresas de assistência técnica cadastradas no banco que trabalham com crédito rural. Porque muitas vezes os gerentes de banco não conhecem a realidade do cliente. Está acontecendo algumas mudanças nas instituições e os gerentes estão indo até as propriedades conhecer realmente qual que é a realidade do cliente, mas isso é uma coisa que ainda está sendo implantada. Então a assistência técnica tem esse papel de orientar o seu cliente qual a melhor linha para ele captar o recurso, porque é realmente isso. Às vezes o gerente indica uma linha que não é interessante para aquele perfil de cliente. Então isso é o importante entre ter uma comunicação entre assistência técnica, banco e o cliente. É um triângulo, é um tripé. Ele tem que estar bem fortalecido para que o cliente não se prejudique, porque a gente está pensando assim, em investimentos altos, a gente fala às vezes em milhões, pagamento a longo prazo, então se o cliente não tiver o retorno, aí ele se complica. Então assim, pegar o crédito é muito fácil, tem disponível, juros subsidiado, só que o problema depois vem quando o cliente vai pagar esse investimento. O Ministério da Agricultura já se prepara para fazer o lançamento do Plano Safra Agrícola e Pecuário para a temporada 2018-2019, que começa a valer a partir do dia 1º de julho. O produtor já deve se planejar para conseguir o financiamento. Na linha de investimento, quais são os principais itens financiáveis? Tá. Dentro dos principais itens, hoje nós temos reforma de pasto, aquisição de matriz, benfeitorias, casa, cerca, mangueiro, barracão.
Nós temos aquisição de máquinas e implementos, né? Tanto na pecuária quanto na agricultura. Na agricultura nós temos muitos clientes que trabalham só com pecuária, querem entrar na agricultura. Então as instituições financiam a abertura da lavoura, né? Depois aí vem para a parte do custeio da lavoura, mas ela entra no investimento, a primeira etapa você consegue financiar. E nos itens de custeio, quais são? Nos itens de custeio, nós temos a parte de custeio, divide assim, custeio pecuária e agrícola, são separados. Então, dentro da parte de custeio, nós temos manutenções de pastos, roçados, limpeza, aplicação de herbicidas, manutenção de cercas, aquisição de sal, insumos, pagamento de mão de obra. Quais são as garantias para se obterem as linhas de crédito? Hoje as garantias, de uns 2 anos para cá, tudo que a gente fala em investimento a longo prazo, garantia real. Então, assim, o produtor já tem que estar ciente que ele vai precisar dar uma hipoteca para o banco, seja da fazenda, seja de um imóvel urbano que cubra o valor da operação. Então, se antigamente se trabalhava só com penhor de gado, e hoje a gente está tendo que mudar essa realidade mudou. Então, hoje tudo é garantia real quando a gente fala em investimento a longo prazo. Custeio depende do perfil do cliente. Aí isso aí é só a instituição financeira que vai poder dizer. Tem alguns casos que entra o penhor pecuário, que o próprio gado dele fica dado em garantia, e aí, em alguns casos, garantia real também pro custeio. Então, assim, isso é de acordo com o perfil do cliente. Mas aí é uma coisa que as assistências técnicas e os bancos já estão precisando trabalhar com os clientes, porque eles estavam acostumados a só dar o gado em garantia. Então, cria um bloqueio, eles têm uma restrição ainda de dar o imóvel em garantia, mas, infelizmente, se não se adequar a essa prática que está sendo tomada no mercado, ele não consegue o crédito. Muito obrigado. O nosso gestor de hoje foi o Luiz Henrique Cassaro, que é zootecnista e integrante do GER, que é o Grupo Empresarial Rural. Sempre conosco aqui no quadro O Gestor e Você.